Imagine ser lançado em uma cova cheia de leões famintos, sem nenhuma chance aparente de sobrevivência. Você já se perguntou como a fé pode transformar uma situação desesperadora em um verdadeiro milagre? Hoje, vamos mergulhar na incrível história de Daniel, um homem cuja fé inabalável não só salvou sua vida, mas também mudou o curso de um reino inteiro. Prepare-se para uma jornada de coragem, devoção e intervenções divinas, onde a justiça triunfa sobre a inveja e a fé vence o medo. Essa é a história que você não pode perder. Uma história que, até hoje, inspira milhões ao redor do mundo a manterem sua fé e coragem, independentemente das adversidades. No vasto reino governado pelo rei Dário, Daniel se destacava como um dos principais administradores devido à sua integridade, sabedoria e espírito excepcional. Reconhecendo suas qualidades, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino, acima dos outros sátrapas e governadores. No entanto, essa promoção iminente despertou a inveja e a hostilidade entre os outros administradores. Os sátrapas e governadores, consumidos pelo ciúme, começaram a buscar maneiras de encontrar falhas em Daniel, na esperança de derrubá-lo. Eles investigaram sua conduta em todas as áreas de administração, mas não conseguiram encontrar qualquer erro ou negligência. Daniel era um homem incorruptível, fiel ao rei e irrepreensível em suas ações. Frustrados em seus esforços para encontrar uma falha administrativa, os sátrapas decidiram atacar a fé de Daniel. Eles sabiam que ele era devoto ao Deus de Israel e orava fervorosamente 3 vezes ao dia. Decidiram então formular um plano ardiloso para incriminá-lo, utilizando sua devoção religiosa contra ele. Reunidos, os conspiradores foram até o rei Dário e propuseram um decreto. Sugeriram que, por um período de 30 dias, ninguém no reino pudesse orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário. Qualquer pessoa que desobedecesse essa ordem deveria ser lançada na cova dos leões. Flatermando o ego do rei, eles o convenceram de que essa medida aumentaria a lealdade do povo. Sem suspeitar das intenções malignas dos sátrapas, o rei Dário concordou e assinou o decreto, tornando-o uma lei irrevogável dos medos e dos persas. Com o decreto em vigor, os conspiradores aguardaram ansiosamente a oportunidade de pegar Daniel em ato de desobediência e, assim, concretizar seu plano. Os sátrapas, satisfeitos por terem convencido o rei Dário a assinar o decreto, aguardavam ansiosamente a oportunidade de pegar Daniel em flagrante desobediência. Eles sabiam que Daniel não mudaria suas práticas religiosas, pois sua devoção a Deus era inabalável. Poucos dias após a promulgação do decreto, Daniel, como de costume, subiu para o andar superior de sua casa, onde as janelas davam para Jerusalém. Ali, ajoelhou-se e começou a orar, dando graças a Deus e pedindo sua proteção e orientação. Ele fazia isso 3 vezes ao dia, sem se preocupar com as consequências que o decreto impunha. Os sátrapas, vigiando Daniel de perto, logo flagraram orando. Eles se apressaram em levar a notícia ao rei Dário, com grande satisfação, esperando finalmente incriminar Daniel. Disseram ao rei: ó rei, não assinaste um decreto que proíbe qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto a ti, por 30 dias? Aquele que desobedecer será lançado na cova dos leões. O rei Dário confirmou o decreto, pois era uma lei irrevogável. Os sátrapas então revelaram que Daniel, um dos administradores mais respeitados do reino, havia desobedecido a ordem, orando a seu Deus 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o rei Dário ficou consternado. Percebeu que havia sido manipulado pelos sátrapas, mas estava preso à lei que ele mesmo havia assinado. Ele sabia que Daniel era inocente e que sua fé era verdadeira, mas não podia voltar atrás no decreto. Daniel, sabendo do decreto, manteve-se firme em sua fé e não mudou seus hábitos de oração. Ele sabia que sua devoção a Deus era mais importante que qualquer decreto humano. 3 vezes ao dia, ele subia ao andar superior de sua casa, ajoelhava-se diante das janelas abertas em direção a Jerusalém e orava, dando graças e pedindo orientação. Os sátrapas, que estavam vigiando Daniel de perto, viram-no orando e rapidamente se dirigiram ao rei Dário para denunciar o comportamento infrator. Eles se aproximaram do rei e disseram: ó rei, não assinaste um decreto que proíbe qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto a ti, por 30 dias. O rei confirmou a validade da lei. Então, os sátrapas revelaram que Daniel,
um dos principais administradores, havia desobedecido a ordem, orando a seu Deus 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou profundamente angustiado. Ele respeitava e apreciava Daniel e sabia que sua fé era genuína. O rei Dário passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel da execução. Consultou seus conselheiros e procurou brechas na lei que pudesse usar para anular o decreto, mas todos os seus esforços foram em vão. Ao cair da noite, os sátrapas voltaram ao rei, pressionando-o a cumprir a lei e lançar Daniel na cova dos leões. Relutantemente, o rei Dário ordenou que Daniel fosse trazido à sua presença. Antes que ele fosse levado para a cova, o rei disse a Daniel: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Com o coração pesado, o rei Dário deu a ordem e Daniel foi lançado na cova dos leões. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova e selada com o anel do rei e dos seus nobres, para que não houvesse alteração na decisão. O rei Dário voltou para seu palácio, mas passou a noite em jejum, sem ouvir música e sem conseguir dormir, preocupado com o destino de Daniel. A angústia do rei Dário era evidente. Ele passou a noite em jejum, recusando-se a ouvir música ou receber qualquer tipo de conforto. Seus pensamentos estavam focados em Daniel e na injustiça que havia sido cometida. Ele sabia que Daniel era um homem justo e fiel, e lamentava ter sido manipulado pelos sátrapas. Na manhã seguinte, assim que a luz do dia começou a despontar, o rei Dário se apressou em ir até a cova dos leões. Sua ansiedade era palpável enquanto ele se aproximava da entrada selada da cova. Com uma voz trêmula e cheia de esperança, ele chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, conseguiu livrar-te dos leões?" Para sua imensa alegria e alívio, uma voz serena respondeu de dentro da cova: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui encontrado inocente diante de Deus e também diante de ti, ó rei, não cometi crime algum." O rei Dário, mal contendo sua emoção, ordenou que Daniel fosse imediatamente retirado da cova. Os servos do rei removeram a pedra e puxaram Daniel para fora. Para a surpresa de todos, Daniel estava completamente ileso, sem nenhum arranhão, comprovando a proteção divina. O rei então deu ordens para que os homens que haviam acusado Daniel fossem capturados. Eles, juntamente com suas famílias, foram lançados na cova dos leões, onde encontraram um destino sombrio e imediato. Os leões, que haviam permanecido pacíficos na presença de Daniel, agora os devoraram antes mesmo que chegassem ao fundo da cova. Com o coração aliviado, o rei Dário proclamou um novo decreto, reconhecendo a soberania do Deus de Daniel e ordenando que todos no reino temessem e reverenciassem esse Deus verdadeiro. A emoção de Dário ao ouvir a voz de Daniel foi indescritível. Imediatamente, ele ordenou que a pedra fosse removida da entrada da cova e que Daniel fosse puxado para fora. Quando Daniel emergiu ileso, sem um único arranhão, ficou claro para todos que algo miraculoso havia acontecido. Daniel explicou ao rei e aos presentes que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões, impedindo-os de causar qualquer dano. Ele afirmou que isso aconteceu porque ele era inocente diante de Deus e não havia cometido nenhuma transgressão contra o rei. O rei Dário ficou maravilhado com a manifestação do poder divino e a proteção sobrenatural concedida a Daniel. A notícia do milagre se espalhou rapidamente por todo o reino, fortalecendo a fé daqueles que já acreditavam e despertando curiosidade e admiração nos que ainda não conheciam o Deus de Daniel. A história de Daniel na cova dos leões passou a ser um testemunho vivo da fé inabalável e da justiça divina. O rei Dário, profundamente impressionado e grato, decretou que todos no seu reino deviam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Ele reconheceu publicamente que o Deus de Daniel era um Deus vivo, eterno e poderoso, que realizava sinais e maravilhas e que tinha o poder de salvar e livrar os que nele confiam. A cova dos leões, que havia sido destinada a ser o túmulo de Daniel, tornou-se um símbolo da fidelidade de Deus e da proteção divina. O fato de que os mesmos leões que não fizeram mal a Daniel devoraram os conspiradores e suas famílias demonstrou de forma inequívoca que a mão de Deus estava sobre Daniel para livrá-lo do perigo. O rei Dário continuou a prosperar, e Daniel, após esse evento miraculoso, ganhou ainda mais respeito e reconhecimento.
Sua fé e integridade serviram como exemplo para toda a nação, mostrando que a verdadeira devoção e confiança em Deus são recompensadas de maneiras inesperadas e extraordinárias. A história de Daniel na Cova dos Leões permanece até hoje como um poderoso lembrete de que a fé pode mover montanhas e que a justiça de Deus prevalece, mesmo nas situações mais desesperadoras. Com Daniel resgatado ileso da Cova dos Leões, o rei Dário decidiu punir severamente os conspiradores que tramaram contra ele. Os homens que haviam acusado Daniel, junto com suas famílias, foram capturados e lançados na mesma Cova dos Leões. Diferente do que ocorreu com Daniel, os leões os devoraram antes mesmo que chegassem ao fundo da cova, demonstrando que o destino deles foi selado pela justiça divina. O milagre da sobrevivência de Daniel e a punição dos conspiradores foram testemunhos claros do poder e da justiça de Deus. O rei Dário, impressionado com esses eventos extraordinários, emitiu um novo decreto. Este decreto declarava que todos os povos, nações e línguas do seu vasto reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Ele proclamou que o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre, cujo reino não será destruído e cujo domínio nunca terá fim. Dário reconheceu publicamente que esse Deus faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e que ele havia livrado Daniel do poder dos leões. O novo decreto foi lido e difundido por todo o reino, fortalecendo a fé dos que já acreditavam e atraindo muitos outros para conhecerem e reverenciarem o Deus de Daniel. Com sua integridade comprovada e sua fé inabalável, Daniel continuou a prosperar durante o reinado de Dário e também durante o reinado de Ciro, o persa. Ele permaneceu uma figura respeitada e influente no reino, mostrando que a verdadeira devoção e a justiça são sempre recompensadas. Após o milagroso resgate da Cova dos Leões, Daniel continuou a prosperar durante o reinado de Dário e também durante o reinado de Ciro, o persa. Sua integridade, sabedoria e fé inabalável fizeram dele uma figura respeitada e influente no reino. Daniel serviu como um exemplo vivo da fidelidade a Deus, demonstrando que a verdadeira devoção e confiança são recompensadas. As ações e a conduta de Daniel inspiraram muitos no reino a seguir seu exemplo de fé e justiça. Ele continuou a desempenhar suas funções administrativas com excelência, ganhando ainda mais a confiança e o respeito dos reis sob os quais serviu. Sua história tornou-se um testemunho poderoso da proteção divina e da importância de permanecer fiel, independentemente das circunstâncias. A vida de Daniel é lembrada como um exemplo de coragem, integridade e fé, mostrando que, com Deus ao seu lado, é possível enfrentar e superar até mesmo os desafios mais difíceis. A história de Daniel na Cova dos Leões continua a inspirar gerações, reafirmando a crença de que Deus é fiel e justo para com aqueles que o servem de todo o coração.